Oi, gente, bom dia, tudo bem? Então, meu texto de hoje, a minha reflexão de hoje é em 1 Samuel 4, do 19 ao 21. Sua nora, mulher de Finés, estava grávida e perto de dar à luz quando ouviu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada e que seu sogro, seu marido, estava morto. Entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu às dores do parto. Enquanto morria, as mulheres ajudavam e disseram: Não se desespere, você teve um menino. Mas ela não respondeu e nem deu atenção. Ela deu ao menino o nome de Icabode e disse: A glória se foi de Israel, porque a arca fora tomada e porque meu sogro e meu marido haviam morrido. E ainda acrescentou: A glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Quando eu li esse versículo ontem, meditei nele hoje pela manhã. Ontem eu fui para a igreja, para o artesanato, e fiquei a meditar, né? Como é que pode uma mãe trazer essas responsabilidades assim para um filho? Que nem Raquel também, quando tava para ganhar Benjamim, ela, assim que Benjamim nasce, ela coloca o nome de Benoni, que quer dizer filho da dor, filho da aflição, né? E Jacó falou que não, que ele era filho da felicidade porque ele amava Raquel. E resumindo, mas era costume das mulheres naquele tempo, quando se tivesse alguma coisa boa, trazia um significado bom para o filho. Se tivesse um sofrimento, trazia um significado para um filho. Só que Deus, ele já tinha avisado, tanto para o profeta Eli, quanto para os seus filhos, que ele ia entrar com providência pelas coisas que os filhos faziam. E a mulher de Eli, quando escuta que o sogro morreu, que no capítulo 4 fala que quando o exército filisteu invade o acampamento israelita, né? E invade, tem a briga entre os soldados e a maioria morre. Aí um que escapou da guerra vai até Eli e fala: Eli, consegui escapar da guerra, teus filhos morreram e levaram a arca do Senhor. Eli, quando fica sabendo disso, ele cai para trás, mete a sua cabeça numa pedra e morre. Ele já estava de idade, tinha seus 80 e poucos anos. Quando a nora dele, esposa de Finés, fica sabendo disso, ela começa a entrar em trabalho de parto, sentir fortes dores e começa a ter o filho. E nesse processo de dor, nesse processo de sofrimento, ela dá à luz a um menino. E antes de morrer, as meninas que estavam ajudando ela a ter o filho fala: olha, não se desespera, você teve um filho homem. E ela vai, não dá atenção e nem dá ouvido. Quando a criança nasce, ela apenas de imediato ela lança sobre a vida daquela criança algo que aquela criança não tinha culpa. Ela praticamente amaldiçoa a vida de Icabode. E ela fala: esse se chamará Icabode, porque a glória do Senhor se foi, porque a arca do Senhor foi retirada do meio de nós. E por causa que o meu sogro, meu marido, morreu. Eu sei que no momento do desespero dela, de ter perdido marido, cunhado e sogro, ela se sentiu só, abandonada. Mas eu creio também que Deus não ia abandonar aquele povo. Não ia ficar a presença de Deus distante. Será que Deus ia se afastar? Mas no momento do sofrimento, ela amaldiçoa a chegada daquela criança. E através daquela criança traz um significado pesado, sem ele teve culpa nenhuma. Será que Icabode teve culpa do avô morrer? Dos filisteus ter entrado no acampamento e ter levado a arca do Senhor? Teve culpa dos erros do seu pai? Não. Mas a mãe dele praticamente lançou todo o sofrimento dela e as coisas que aconteceu na vida de uma criança que não tinha nada a ver.
Imagine se fosse nós. Eu cresci muito revoltada por causa disso. Eu cresci me culpando muito a respeito disso. De carregar uma responsabilidade de um fardo que não era meu. Minha mãe casou muito jovem, muito moça, teve a minha irmã mais velha. E quando descobriu que estava grávida de mim, o meu pai simplesmente abandonou ela, deixou ela. Eu a não culpo, mas na cabeça de uma mãe jovem, ter uma filha e outra para nascer, sem ter o sustento de casa, sem ter o homem para bancar as contas, sem ter tudo, a minha mãe ficou desesperada. Minha mãe foi atrás, se desesperou. Meu pai não quis saber de mim. Meu pai em nenhum momento se preocupou em saber de mim, em me registrar, não queria. Então eu cresci com esse fardo. A Laiane me trouxe dor de cabeça, Laiane me trouxe tristeza, Laiane me trouxe angústia. O meu sofrimento é a culpa da Laiane. A Selma passou por isso, quem é culpado? A Laiane. Eu passei por isso, quem é culpado? Laiane. Eu quase morri por causa de quem? Laiane. Então eu cresci carregando aquele fardo do sofrimento da minha mãe. Eu tinha culpa do meu pai ter abandonado minha mãe? Não. Eu tinha culpa do sofrimento da minha mãe? Eu só apenas nasci. Eu não tive nem culpa de vir ao mundo. Mas Deus tinha um propósito e permitiu eu vir ao mundo. Mas a mesma coisa foi com o Icabode. Ele não tinha culpa. Eu também não tinha culpa. Quantas crianças hoje estão nascendo sem ter culpa do seu sofrimento, mas estão carregando o fardo do sofrimento dos seus pais, dos erros dos seus pais? Eu fui muito revoltada com isso, fui muito rebelde, batia muito de frente. Eu não aceitava aquela situação. Eu não aceitava aquilo, eu cresci muito revoltada até chegar a um ponto de ir na casa de uma irmã e ela morava em primeiro andar e eu ficava com a bebezinha dela e naquele momento eu ficava assim pro céu e eu olhava pro céu e ficava dizendo assim: Senhor, me leva, eu não aguento mais ver o sofrimento da minha mãe, eu não aguento mais ver a minha mãe sofrer. Se eu for a causadora do sofrimento da minha mãe, me leva, porque eu não quero ver a minha mãe sofrer. Por causa, a minha mãe só me via como: a Laiane é rebelde, a Laiane é desobediente, a Laiane é um demônio. Eu cresci com isso. Mas ninguém sabia o fato que eu estava carregando, que eu carregava o sofrimento, a dor, tudo. Eu deixei de viver, eu morri porque tinha que alguém comprar leite. E assim, resumindo. E aquela criança também não tinha culpa de passar por isso. E Icabode não tinha culpa. Mas a mãe dele lançou sobre ele aquela responsabilidade. E quando eu lá na casa dessa irmã, que era o primeiro andar, eu olhava pro céu e dizia: Senhor, me leve. Senhor, eu não aguento mais. Senhor, eu não aguento ver mais a minha mãe sofrer. Eu não aguento eu sofrer. Porque eu não aceitava aquela situação, eu não aceitava passar por aquilo.